torce um time de futebol? Deixa para depois a gente falar para isso, porque nós estamos ao vivo agora. É corintiano, pastor, com certeza. Estou brincando. A graça e a paz a todos vocês. Boa noite, minha amiga. Boa noite, meu amigo. Nós estamos aqui nesta penúltima live do ano. Olha só que interessante, né? Um projeto aí que nasceu no coração de Deus e ministrou no coração do pastor Marcos Leme, falou ao coração do pastor Gustavo, e aí depois eclodiu no meu coração e já fizemos aí não sei quantas lives, acho que 8 lives, não sei, uma coisa assim. Nós já estamos aqui nesta penúltima com um convidado super especial. Já irei apresentar daqui a pouco o nosso querido amigo Rabino Mário Moreno. Primeiramente, queria dar uma boa noite ao querido pastor Marcos Leme. Pastor Marcos Leme, onde estará o nosso querido âncora, professor pastor Gustavo? Boa noite, Demétrio. Boa noite, Rabino. É um prazer estar com vocês aqui essa noite. Boa noite aí você que estará nos assistindo, nos acompanhando em mais uma live. Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Onde estará o Oli, né? Onde estará o Gu? Então, é isso. De repente ele aparece aí. Vamos lá. Isso. Minha amiga e meu amigo, hoje, como já disse, né, uma noite especial, de cunho assim, estudantil, não somente na área acadêmica, mas também na perspectiva da nossa fé, fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança, a esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, HaMashiach, o nosso Salvador, Jesus Cristo. O tema hoje é os sinais da volta de Yeshua, ou Jesus, de forma românica, ou, tá certo, da forma românica, né? Os romanos que denominaram Jesus, né? O certo, original no hebraico é Yeshua, tá certo? Boa noite, querido amigo já, né? Posso lhe dizer, né? Nomenclarar já. Amigo Rabino Mário Moreno, do Ministério Shema Israel, que fica aqui na região metropolitana de Sorocaba, na cidade de Votorantim. Boa noite, meu querido amigo. Boa noite, Demétrio. Boa noite, pastor Marcos. É uma alegria poder estar com vocês aqui, né? Falando de um tema tão interessante e tão atual para nós hoje, né? É motivo de alegria realmente estarmos aqui juntos e esperamos que nós possamos ter aí alguns momentos de, não só de ensino, né? Mas de trazer uma esperança para o nosso povo, para que nós possamos também nessa caminhada alcançar um pouco mais de conhecimento e discernimento dos tempos nos quais nós vivemos. Isso. Antes de nós adentrarmos no tema, vamos fazer uma oração. Querido pastor Marcos Leme, por favor, nos eleve a Deus com estas palavras de oração. Vamos orar? Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Nesse momento, Pai, nós clamamos a Ti que as Tuas mãos estejam estendidas, Senhor, para as nossas vidas, para esse tempo, para esse momento, ó Pai, que vidas possam ser tocadas, ó Deus, que não seja apenas uma live, mas que seja a proclamação da Tua palavra, através da vida do Rabino Mário Moreno, ó Deus, que seja um tempo realmente na Tua presença, um tempo em que nós estaremos, ó Deus, buscando mais de Ti. Ó Deus, vem encher as nossas vidas, cada pessoa, cada vida que está nos assistindo, possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Querido Rabino, para nós adentrarmos, né, no tema, o que a igreja ela deve esperar de fato em Jesus Cristo, nesta promessa? Bom, Demétrio, e os nossos amados ouvintes, nós devemos esperar tudo, entendeu? O importante é nós nos situarmos em que tempo nós estamos vivendo, porque uma das coisas que a gente muito faz aqui, dentro do judaísmo messiânico, é situar as pessoas dentro da questão tempo, né? Porque nós sabemos que a cada instante
o tempo, ele fala conosco de formas diferentes. Então, só para mim dar início, eu gostaria de mostrar algumas coisas para os irmãos. A primeira coisa é que dentro do judaísmo se divide esse período de tempo em 3 camadas distintas, cada uma delas com 2.000 anos, tá? Então, para o judaísmo, nós vamos chegar até o ano 6.000, e depois disso vai ter uma coisa que nós chamamos de um grande Shabat, que é um tempo de paz, é um tempo em que o Messias vai reinar sobre toda a terra de forma definitiva. Mas para isso acontecer, a gente precisa entender o seguinte: em que ponto nós estamos hoje? Tá? Então, só para os irmãos terem uma ideia, a tradição rabínica divide isso em 3 etapas, como eu disse. A primeira é chamada a Idade de Torru, que é uma idade de desolação, que são os 2.000 anos iniciais, até a chamada de Abraão, né? Então, aí nós temos a primeira fatia de 2.000 anos. Depois nós temos a segunda fatia, que é a idade da Torá, que é a idade da instrução. Desse tempo, tá, nós vemos o povo aprendendo a Torá até mais ou menos o ano 0, que foi instituído quando Yeshua nasceu. Tá? A partir daí tem a terceira fatia, que eles chamam de a idade do Messias, ou Yemot HaMashiach, ou a era messiânica. Tá? Então, eu não estou falando de teólogos cristãos, eu não estou falando de pessoas que professam o cristianismo e fizeram essa tabelinha com essas conclusões. Nós estamos falando de rabinos, de sábios que demandam estudos para poderem chegar nessas conclusões. Ou seja, segundo esses estudos, nós já estamos vivendo aquilo que nós chamamos da era messiânica. São 2.000 anos de era messiânica, tá? Então, o que essa era messiânica vai fazer? Essa era messiânica, ela vai preparar a vinda do Messias, ok? Porque também, segundo a tradição rabínica, o Messias viria em 2 etapas, ok? Primeiro como Ben Yosef, ou filho de José, e depois como Ben David, que é o filho de Davi. O Ben Yosef é o Messias sofredor, e o Ben David é o guerreiro que virá. Então, no meio judaico, no meio acadêmico judaico, tá? Não existe um consenso muito grande sobre isso, mas a maioria dos historiadores e dos estudiosos, dos rabinos, eles acreditam que o Messias vem em 2 etapas, ok? E eu não estou falando do judaísmo messiânico, eu estou falando do judaísmo rabínico, estou falando de rabinos ortodoxos, sábios, inclusive de outras linhas do judaísmo. Porque tem linha do judaísmo também que acredita que o Messias não vem, que só vai haver uma era messiânica quando chegar depois no grande Shabat, né? Todo mundo fica bonzinho de uma hora para outra. O que a gente sabe que não vai acontecer, né? Se não tiver alguém para reinar, não vai acontecer um negócio desse. Mas, bem, continuando o nosso raciocínio, às vezes a gente... Oi. Só para colocar aí a primeira era de Yeshua já aconteceu, né? Que ele veio, foi quando ele nasceu e veio e morreu na cruz. Seria esse o tempo? Sim, sim. Esse tempo, ele é chamado de era messiânica. Só que, dentro do judaísmo, pastor, tem algumas dificuldades, entendeu? Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso para os irmãos, porque isso é uma coisa um pouquinho mais séria. Porque, assim, depois do advento do cristianismo, quando Israel, no ano 70, foi disperso por todo o mundo, começaram a acontecer algumas coisas, o cristianismo começou a evoluir e os teólogos cristãos começaram a escrever acerca da Bíblia. Uma grande parte deles escreveu muita bobagem, mas tem coisa que é coerente. Tá? Essa, por exemplo, da questão do Messias, ela é super coerente, inclusive com o judaísmo rabínico,
o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Na sequência. Então, para o judeu hoje, para os rabinos ortodoxos, os estudiosos chegarem e falarem assim, ó, o cristianismo estava certo. Sabe, engolir um sapo, como o pessoal diz por aí. Há 2000 então, isso anos. é uma coisa que... Oi? Em 2000 anos, né? Exatamente. E assim, o pessoal não quer dar o braço a torcer, mas quando você pega a história de Israel, você percebe que hoje os judeus esperam quem? Eles esperam Mashiach ben David. Inclusive tem músicas que a gente canta, tem orações que se fazem no Sidur. Toda a literatura judaica ela é voltada para Mashiach ben David, que é o que está por vir. Ora, se ele vem em duas etapas, e se o Ben Yosef vem antes do Ben David, quando eles estão esperando o Ben David, significa que o Ben Yosef já veio. Se ele já veio, a pergunta é, quem é ele? Esse Messias que eles estão esperando é o Messias que irá vencer na perspectiva política para este mundo aqui, em relação à restauração de Israel no mundo aqui? Ou na perspectiva espiritual? Aí você também tem várias correntes nesse aspecto aí. Tem os judeus que estão esperando uma vitória política, entendeu? Alguém que vai poder, como é que eu vou te dizer, tomar o comando do mundo. E eu também vou mostrar como é que isso aqui vai acontecer na época da reconstrução do terceiro templo, que é o último tópico que eu vou falar aqui. Então, eu não queria adiantar para não perder depois lá na frente. Tá? Okay. Mas, assim, nós vamos tocar nesse assunto, e, inclusive, vocês me lembram disso, por gentileza, porque o Messias, quando ele vier, para Israel, ele vai abranger várias coisas diferentes, entendeu? Mas os rabinos, os nossos sábios, esperam que ele seja um rei completo, que ele possa governar a nação, que ele possa gerir todas as coisas e espiritualmente ele possa levar Israel a um patamar nunca visto na história da nação. Tá? Esse é o papel que os rabinos esperam que o Messias vá desempenhar. Então, só para voltar um pouquinho ali atrás, se você pega, por exemplo, a sabedoria do judaísmo, de onde a gente tira que são 6.000 anos? São conclusões que a gente tira e tal. Na realidade, nós temos algumas coisas muito interessantes na Bíblia. Só que em português, nada disso é visto nem compreendido. Ok? Então, eu quero só falar aqui sobre o primeiro versículo da Bíblia, que é Gênesis 1:1. Tá? Que lá na nossa Bíblia está escrito assim, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Em hebraico está escrito assim, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, esse versículo aqui, ele tem duas particularidades. A primeira é que tem 6 letras Aleph, tá? A letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, ok? E Aleph também significa 1000. Então, se tem 6 Aleph, no primeiro versículo da criação, o Eterno estava nos dizendo assim, essa criação vai durar 6.000 anos. Ok? Então, esse é um aspecto. Tem mais. Aqui nesse versículo dá para a gente passar uma semana meditando aqui, falando de coisas interessantes. Eu vou mostrar para uma outra opinião de um outro rabino que diz o seguinte, nesse versículo, as primeiras letras que repetem é a letra Beit e a letra Aleph. Então, Bereshit bara, repetiu a letra Beit. Elohim et, repetiu a letra Aleph. A letra Beit, em hebraico, é equivalente ao número 2. 2 mais 2, 4, mais 1 do Aleph, 5, mais 1 do outro, 6. Ou seja, os 6.000 anos estão aí. Entendeu? Então, quando a gente pega
essas curiosidades dentro da língua hebraica, você vai caminhando e você vai chegando num ponto em que você vai podendo tirar conclusões que lá na criação, o Eterno, o Santo, bendito seja Ele, já nos deixou pistas de quanto tempo tudo isso duraria até a vinda do Messias. Inclusive, aqui nesse versículo, Yeshua está, entendeu? E, portanto, nós temos essa contagem feita desta forma, apontando já para a consumação dos tempos no ano 6000, tá? Só que nós estamos no calendário judaico no ano de 5.781, tá? E, segundo alguns dizem, há um erro nesse calendário e de 200 e poucos anos. Ou seja, nós já passamos do ano 6000. Então, o que nós diríamos? Diríamos que nós já estamos no tempo chamado tempo de misericórdia do Eterno. Tá? Porque algumas coisas ainda precisam se encaixar na história para que tudo isso possa se consumar. Então, quando nós falamos disso, nós estamos falando do seguinte, a mensagem que se passa é, nós não temos mais muito tempo. Temos que aproveitar o tempo que nós temos na Terra. Ok? Então, tudo isso descamba para uma outra questão. O que nós estamos fazendo com o tempo? Nós estamos discernindo o tempo, porque o próprio Yeshua, falando sobre isso, ele disse o seguinte, que a gente devia olhar para os céus, e quando a gente vê nuvens, nós dizemos assim, vai chover. Quando não tem nuvem, o tempo está firme. Mas nós não sabemos olhar para esse tipo de situações que estão ocorrendo no mundo inteiro e discernir os sinais dos tempos. Então, uma das coisas que os irmãos, nós que somos crentes em Yeshua, não só de sinagoga, de congregação, mas das igrejas, nós precisamos abrir os olhos para esta realidade. Nós estamos no fim. Não adianta a gente querer enganar o outro, dizer, não, vai demorar mais 10, 20, não vai. Não vai mesmo, sabe? As coisas os sinais estão se multiplicando no mundo inteiro, em Israel já tem rabinos dizendo que eles estão vendo a proximidade do Messias, tem um que diz que o Messias já está andando em Israel. Então, assim, as coisas estão muito sérias. E quando um judeu, que é um rabino, ele começa a falar sobre isso, a coisa chega num patamar totalmente diferenciado. E se Jesus, Yeshua, Hamashiach, já está na evidência, com toda certeza, como nós estamos no princípio do assunto, o anticristo já está entre nós, não, Rabino? Com certeza, mas isso é algo que eu vou mexer nesse último ponto do nosso bate-papo aqui, dos nossos sinais, é que eu peguei 5 sinais, que são coisas mais pertinentes e que a pessoa não dá atenção para isso. Então, eu vou falar sobre isso. Rabino, o pastor Demétrio, ele já gosta de comer a sobremesa antes de comer a salada. Mas, é o seguinte, você... Deixa eu servir o prato principal, daqui a pouco a gente chega com a sobremesa. Aqui. A gente vai trazer ele de novo, Demétrio, a gente vai trazer ele de novo. Mas, Rabino, queria colocar aqui assim, ó, só para você saber já, é direto ao ponto, tá? Então não tem rodeio, não precisa, isso é meio profundo, pode ir nas profundas. Ezequiel 47, vamos mergulhar em águas profundas hoje. Mas eu estou indo passo a passo para vocês poderem entender, porque tem coisas aqui que se a gente correr muito, nós não vamos entender, e eu não quero atropelar. Tá perfeito. Mas dentro dessa perspectiva, eu queria já fazer uma pergunta. E você falou que segundo a tradição de alguns judeus messiânicos, né, ou também, sei lá, alguns judeus que você falou, que Yeshua, né, Jesus, que para nós Jesus já veio, Yeshua já veio, viria em 2 etapas, né, como Ben Yosef, né, que seria o sofredor, que seria como cordeiro, que nós entendemos que Yeshua já veio, né, e morreu na cruz, e
na segunda vinda já veria como um leão, como um rei, né? Com cetro de justiça na mão. Mas, assim, esses sinais que vocês veem, que nós estamos vendo, rabinos ortodoxos também enxergam, né? Existem rabinos que já olham para Yeshua e falam, puxa, é ele, nós comemos broa? Sim, pastor, sim. E não são poucos, não, sabe? O problema é que ninguém fala nada, ninguém se manifesta, sabe? Então, eu tenho meu mentor, e ele tem contato direto com o pessoal em Israel, e ele diz, olha, tem muita gente que está recebendo Yeshua e está oculto, entendeu? O pessoal está quietinho lá, mas eles estão reconhecendo Yeshua. Até porque, pastor, Ortodoxos. ortodoxos, sim, os judeus ortodoxos. E tem muitos judeus seculares, muitos judeus na política, dentro do Knesset, para você ter uma ideia, dentro do parlamento tem judeu messiânico, mas que não abre a boca para dizer que é messiânico. Dentro de sinagoga ortodoxa, tem judeu que crê em Yeshua e está lá na sinagoga ortodoxa. Então, assim, eles estão em todos os lugares. Tá? Os judeus messiânicos, eles estão se multiplicando em Israel. Só que isso não é dito. Isso a gente sabe porque eu tenho um mentor, que é o meu rabino, entendeu? E ele fala as coisas para a gente, porque ele, inclusive, conhece pessoal do Serviço Secreto de Israel, e etc, etc. Então, assim, tem informações privilegiadas também. É uma nova geração de Nicodemos, né? Estava na sinagoga, mas corria lá falar com o mestre. Exatamente, é bem isso. São os judeus messiânicos, Nicodemos, escondidinho, mas estão lá, sabendo das coisas, falando sorrateiramente sobre Yeshua. Porque quando você pega, por exemplo, você pega toda a tradição judaica, eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando de tradição, entendeu? Estou falando de rabinos, de Talmud, eu estou falando de Guemará, eu estou falando de outras ferramentas judaicas, Zohar. Eu vou, inclusive, citar o Zohar aqui, falando sobre isso. Você pega o judeu, ele tem acesso a tudo isso, e ele só não tem acesso a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Porque quando o judeu pega a Brit Hadashah e lê, ele fica apavorado, ele fala assim, tudo que está na tradição rabínica está aqui. E Yeshua falou só da tradição rabínica, entendeu? E como a igreja não sabe disso, não tem como lidar com essas questões. Então, só para você ter uma noção de como a coisa é séria, deixa eu só fazer uma citação aqui, para os irmãos terem uma ideia de como a coisa ela é séria, tá? De um rabino que ele diz o seguinte, tá? A hora específica da vinda de Mashiach não parece ser conhecida por ninguém, até mesmo o próprio Mashiach. Isso está escrito no Zohar, capítulo 2, verso 9a. Então, os irmãos vejam que quando Yeshua diz que ninguém sabe o dia e a hora, nem ele estava fazendo uma citação do Zohar. Está entendendo? Só como o pessoal não conhece isso, não sabe disso, acha que Yeshua inovou, que ele... Não, ele estava falando de tudo aquilo que os judeus já sabiam, já conheciam, e absorveram aquelas palavras. Você sabe por que Yeshua foi morto? Não é só porque estava escrito. Seu mic, Demetrio. Seu microfone. Parece que deu um probleminha na internet do nosso querido amigo Rabino Mário Moreno. Antes de nós continuarmos, tem uma pergunta aqui, pastor Marcos Leme, que é interessante, de cunho evangelístico aqui. No caso, né, nós estamos aqui utilizando vários termos, né, o termo hebraico, né, grego aqui. Ela coloca assim, tem alguma coisa a ver com fazer, ou com o que o mundo conheça, né? Qual é o nome verdadeiro de Deus ou de Jesus, né? Deus Pai, que é Jesus, ou seja, nós estamos utilizando aqui o nome Yeshua, ou Jesus, tal, Cristo. Então, de forma espiritual, para o português aqui é Jesus Cristo, né? Para o judeu é Yeshua, ou também para nós aqui, Yeshua, que é o nome original lá no hebraico e no aramaico também, né? Próximo já, né?
no tempo de Cristo. E para nós aqui, não faz nenhuma diferença Jesus Cristo, Yeshua. Na perspectiva espiritual, quando nós denominamos Jesus Cristo, nós já estamos trabalhando no campo, como eu já disse, espiritual. E aí, então, quando o seu coração está ligado à pessoa que você está querendo referenciar, se você está dizendo Yeshua ou Jesus, o que importa é na perspectiva espiritual. Não é isso, querido pastor Marcos Leme? É isso mesmo, Demétrio. Na verdade, assim, Yeshua, né, é o nome do Salvador, é o nome do Messias, Filho de Deus, e Jesus é o nome transliterado, né? O Rabino voltou aqui, vamos por ele aqui. Shalom, irmãos. Me perdoem, mas a conexão da nossa internet aqui caiu. Não tem problema. A gente segura aqui também, pastor. Ô, Rabino. Amém, querido. Amém. Vamos nessa. Pode continuar o raciocínio, querido Rabino. Então, como eu estava dizendo para os irmãos, quando dentro do judaísmo a gente tem essas questões, o judeu ele não costuma admitir isso só por um motivo. Porque, para ele, se ele admitir isso, ele vai admitir que o cristianismo também estava certo. Entende? Então, quando a gente pega todas essas ferramentas judaicas, essas ferramentas falam sobre Yeshua, elas apontam para Yeshua, porque não tem outra pessoa que se encaixe em tudo isso, a não ser Yeshua, e isso eu digo em toda a história da humanidade. Por isso que é tão importante a gente poder entender isso aí. Por isso que é importante a gente anunciar isso para os nossos irmãos judeus, né? E ensinar a igreja para que ela tenha essas ferramentas, e através dessas ferramentas, com os originais em hebraico e com a tradição rabínica, ela possa alcançar esse conhecimento. Isso, nós estamos aqui nesta live maravilhosa, nós temos aqui muitos acessos, querido pastor. É um sucesso essa live aqui. Nós temos a presença aqui da nossa irmã Tusa Menzel, nós temos aqui a presença do Edgar Vieira, Joseline Santos, Irani Alves, Maria Salete, Jéssica Alencar, Clebson Rodrigues, Edna Vieira, Lela, muitas pessoas, querido pastor Marcos Leme. Os sinais, as evidências da volta de Cristo com o nosso querido amigo Rabino Moreno, do Ministério Shema Israel, aqui da região metropolitana de Sorocaba, na cidade de Votorantim. Querido pastor Marcos Leme, alguma pergunta interessante frente àquilo que o nosso querido amigo Rabino explanou? Não, realmente, como você falou, essa live aqui, ela está mesmo trazendo aí uma visão ampla, né, daquilo que a gente tem buscado, e numa visão da tradição, né, daquilo que Jesus viveu, para que as pessoas entendam, né, como você falou, Yeshua Mashiach é o nome dele, né, em hebraico, e foi transliterado pro grego, né, foi pro grego, né, humano, o nome é os romanos, né, colocaram. Mas a gente entende que a essência, né, a gente entende que o Mashiach, ele veio, morreu na cruz, né, pelos nossos pecados, e, na verdade, assim, queria continuar ouvindo o Rabino, depois a gente vai surgindo perguntas aí, para que ele continue com pontos, né? Eu acho que você falou o primeiro ponto, Rabino? Não, esse foi a introdução. O primeiro ponto eu vou entrar agora. Então, glória a Deus. Agora que vai em substância, então. Agora, esse foi só para vocês. Isso é só para vocês entenderem o contexto no qual eu vou entrar agora, porque eu peguei 5 sinais, e o primeiro sinal que eu peguei é uma coisa mais atual, digamos assim, né? Não nós não tínhamos nascido ainda, né? Mas é da nossa era aqui. O surgimento ou ressurgimento do Estado de Israel em 1948, tá? Então, Yeshua tinha dito o seguinte em Mateus 24, 32, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Então, essa profecia, ela aponta para o renascimento
do Estado de Israel. Isso é uma coisa muito interessante, porque as escrituras elas vão apontando para certas profecias, né, que nos mostram como isso aí aconteceu. Por exemplo, tem uma profecia muito interessante no último capítulo de Isaías, que diz assim, Isaías 66:8, quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Então, essa profecia de Isaías aqui, ela diz respeito ao nascimento do Estado de Israel, porque Israel não existia. Quando teve uma reunião na ONU para decidir sobre isso, o último voto que deu a condição de Israel voltar a existir como nação foi de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Então, naquele momento, a figueira estava brotando novamente. Ou seja, a nação de Israel estava ressurgindo. Esse foi o primeiro sinal que o mundo viu sobre a vinda de Mashiach. E isso também é muito interessante, porque é uma coisa que eu digo sempre, quando eu falo sobre esse tema, as pessoas não deram importância para isso. Para eles, foi só mais uma coisa que aconteceu, só que Isaías havia profetizado sobre isso, o próprio Yeshua profetizou sobre isso, e mostrando para as pessoas que quando isso acontecesse, o fim já estaria sendo desencadeado, ou seja, haveria um processo, uma contagem regressiva para que isso pudesse ocorrer. Então, quando a gente fala desse renascimento do Estado de Israel, isso aconteceu lá no dia 14 de maio de 1948, a terra de Israel voltou, então, a existir, e os judeus puderam, então, retornar para a sua pátria, porque até então os judeus estavam em outros lugares do mundo, eles estavam espalhados por todo o mundo, mas naquele momento foi dado o direito para eles poderem retornar. E é interessante porque um dia depois disso acontecer, há uma guerra, explode uma guerra, em que os árabes tentam matar a nação de Israel que havia recém-nascido. E o Senhor já dá a primeira vitória militar para Israel. A gente vai notar o seguinte, que tudo aquilo que o Eterno fez no passado com Moisés, depois ele fez com Josué, depois fez com outros reis de Israel, dando grandes vitórias militares a Israel, inclusive Davi, ele fez da nação de Israel. Então, o primeiro sinal aconteceu em 1948. E tem uma outra coisa também que é bem interessante, porque 1948, no nosso calendário, ele está ligado também lá no calendário judaico, né, no calendário bíblico, com a chamada de Abraão. Abraão foi chamado para sair da sua terra em 1948. Ou seja, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, que era Israel. Então, isso acontece de uma forma paralela na história, e isso mostra o quanto esse renascimento do Estado de Israel, ele é profético. Ou seja, é algo tão profundo que se as pessoas entendessem isso, elas teriam temor. Por isso, quando a gente está falando de judeu, e se os irmãos me permitem, eu vou abrir um parêntese aqui, abençoe os judeus, porque você não tem noção de quem é esse povo. Esse povo é só o povo que o Eterno escolheu e enviou o seu filho para morrer por eles. E você que hoje está me ouvindo aí, você que é parte da igreja, você é parte dessa nação de Israel. Agora, não dá para mim explicar isso, porque a gente ia entrar em outras coisas. Mas eu posso te dizer, você é parte desse povo. E você faz parte de uma elite privilegiada, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Por isso, entenda quem é você. Entenda que você faz parte de algo grande. E o diabo está tentando de todas as formas bloquear os projetos e os planos do Eterno. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Assim como Israel renasceu e o Eterno fez uma coisa grande na nação,
ele vai continuar fazendo na nossa vida até o dia que Yeshua vier buscar o seu povo. Isso com toda a certeza. Então, esse sinal, ele é de uma importância histórica muito grande, porque a Bíblia fala dele e ele tem uma comprovação histórica. Não tem como a gente pegar e dizer assim, isso aqui é só uma interpretação. Não é uma interpretação, é um fato histórico que está nos anais da história da humanidade. Inclusive, o segundo ponto que eu vou tocar também está nos anais da história. Eu vou aproveitar e até pular já para o segundo ponto, porque eu quero emendar para mostrar uma coisa interessante para os irmãos. Tá? E Yeshua disse assim, lá em Lucas 21, 24, cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os templos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Isso aqui fala para a gente sobre a reconquista de Jerusalém. Porque Jerusalém, ela pertencia metade aos árabes e metade aos judeus. Só que aconteceu um evento, tá? Que em 1967, né, a guerra que a gente conhece como Guerra dos 6 Dias, e nessa guerra, Israel retoma Jerusalém. Porque Jerusalém, de 1948 até 1967, ainda estava metade da cidade na mão dos árabes, ou seja, os gentios, como está posto em Lucas, que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os templos dos gentios se completassem. Então, em 1967, Israel volta para Jerusalém, volta para as mãos dos judeus. O que significa isso? Que a cidade agora pertence toda aos judeus. Então, essa cidade poderia ser proclamada a capital do Estado de Israel, porque até então não poderia, porque só uma parte da cidade pertencia. Agora não, toda a cidade pode ser proclamada como capital da nação de Israel, que de fato é hoje, porque até 67 Tel Aviv era a capital, e depois passou a ser Jerusalém. Ou seja, aquilo que Yeshua mais uma vez declara está acontecendo. E esse é o segundo sinal. 1948, depois 1967. E os dias vão passando e os sinais, eles vão se cumprindo, eles vão, na realidade, se acumulando um sobre o outro, para mostrar para o mundo, mais uma vez, que aquilo que está escrito na palavra está se cumprindo. Então, esse é outro sinal que não tem, como a gente dizer assim, isso aqui é interpretação do fulano, do ciclano, porque essa é uma condição histórica e que hoje todo Israel vive isso. A capital de Israel hoje é Jerusalém. Inclusive, nós estamos esperando, né, o nosso querido Jair Bolsonaro transferir a embaixada lá de Tel Aviv para Jerusalém, né? Eu não sei se Bolsonaro vai ver essa live aqui, mas Bolsonaro transfere a embaixada logo para o Brasil receber o restante das bênçãos, meu querido. Vamos lá, vamos lá. Por quê? Porque Jerusalém é a cidade que abarca não só o templo e outras coisas mais, mas em Jerusalém, a palavra Jerusalém, ela está com o nome do Eterno. Ali o Eterno tem o seu nome também. Tá? Para quê? Para marcar essa cidade como uma cidade especial em Israel. Então, esses dois sinais aconteceram até 1967, tá? E aí a história da gente vem caminhando, né? A história da humanidade vem caminhando, e Yeshua tinha dito que aconteceriam mais coisas no que diz respeito a essa questão dos sinais, né? E é interessante porque quando Yeshua vai fazendo algumas coisas em Israel, tem uma data, né, um número que se repete, né? O número 2. Por exemplo, em João 4,40 diz assim, indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Enquanto em 2 Pedro capítulo 3, verso 8, diz que um dia para o Eterno é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, o 2 aqui, que representa 2000, tem uma conotação especial. E esse 2000 está ligado a quê? Tem uma outra profecia em Oséias 6,2 que diz o seguinte,
depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Eu estava trabalhando numa tradução aqui do espanhol, e alguns rabinos, sábios judeus, dizem que essa profecia de Oséias está ligada à vinda do Messias. Muito interessante, eu nunca tinha visto uma coisa dessa, e descobri há poucos dias atrás, esses rabinos dizendo que essa profecia está ligada também à vinda do Messias. Então, nós entendemos o seguinte, se Yeshua morreu aproximadamente no ano 30 da nossa era, mais 2000, dá 2030. Nós estamos em 2020. Então, se são mais 2000 anos, nós estamos no fim. Então, essa profecia aqui é mais um gancho para a gente poder entender essa questão da era messiânica que eu falei no princípio da live com os irmãos. Então, isso aqui dá um outro gancho para a gente entender que nós já estamos vivendo num tempo de misericórdia. Ou seja, as coisas podem acontecer a qualquer momento. Lógico que nós estamos analisando aqui estes sinais, esse passo a passo, tá? Daquilo que a gente tem como alguns parâmetros dados pela própria Bíblia, que estão fundamentados hoje na história, para que a gente possa afirmar algumas coisas, né? Então, esses 2 dias, por exemplo, eu não sou o único que tem essa opinião. Existem outros rabinos, inclusive sábios em Israel, que concordam com esta posição, mostrando para a gente realmente que as coisas estão caminhando dia após dia, e como eu digo lá na nossa congregação, a cada dia é um dia a menos, para a gente poder encontrar com o Senhor, né? Então, eu até falo com os irmãos lá, que se fosse por mim, eu já tinha ido, né? Já tinha ido me encontrar com ele, porque a vontade, a saudade é muito grande, e a gente olha para tudo que está acontecendo no mundo e dá nojo. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas a gente sente, assim, muito nojo do ser humano chegar no ponto em que chegou, sabe? Porque realmente a corrupção chegou num ponto, assim, a degradação moral chegou num ponto que tá séria, a coisa tá séria, sabe? E, bom, deixa eu só dar mais uma caminhada aqui e partir para o 4º sinal. Esse 4º sinal é muito interessante, porque tem uma profecia em Mateus 23, que também é um negócio assim espetacular. Eu gostaria de ler para os irmãos, para que vocês possam compreender o contexto dessa profecia, porque é muito lindo o que é dito aqui. Eu vou ler para os irmãos agora. Mateus 23, do verso 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porquanto eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa profecia... Oi? Me desculpe, mas esse texto eu utilizei hoje, né? Sobre Jesus Cristo, os cuidados de Cristo, para uma meditação de manhã. Então, o Espírito Santo confirmando aqui, fechando o dia. Amém, amém, porque esse texto ele tem umas camadas muito interessantes nele. A primeira é que o Senhor disse que ele quis ajuntar o povo de Israel em Jerusalém. Ele mandou profeta, mandou os seus filhos para lá, e eles não quiseram. Então, ele disse assim, a sua casa vai ficar deserta. Falando da destruição de Jerusalém, que vai ocorrer no ano 70. Por isso que eu disse que essa profecia ela tem camadas nela. E ele diz uma coisa interessante no final do versículo aqui, no verso 39. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso em hebraico é Baruch haba Beshem Adonai. E Yeshua estava dizendo para os judeus o seguinte, vocês não vão me ver mais até que vocês passem a dizer essas palavras. E hoje, irmãos, a gente sabe que no mundo inteiro os judeus dizem essas palavras. Em Jerusalém,
temos não só as pessoas dizendo, como cantando essas palavras. E eu tenho uma opinião pessoal minha, tá? Eu quero deixar isso aqui muito bem claro, que essa opinião é do Mário, tá? É minha opinião acerca desse texto. Eu creio que hoje, quando Yeshua ouve um judeu dizendo Baruch haba Beshem Adonai, o trono dele deve tremer. E ele deve levantar e falar assim, pai, os meus filhos estão me chamando. Deixa eu ir. Por quê? Porque ele diz que quando os judeus dissessem essas palavras, ele viria. Então, eu acredito que as coisas devem chegar nesse ponto. E o pai deve estar dizendo assim, filho, só mais um instantinho, que eu vou liberar uma última coisa ali para você poder vir buscar os nossos filhos para uma grande festa que está preparada para a gente aqui. Então, essa condição profética, por exemplo, na festa dos tabernáculos, essa frase é dita numa das bênçãos que é feita na festa. Então, irmãos, tudo isso feito pelos judeus tem um peso completamente diferenciado e um peso profético que demanda um cuidado da nossa parte, porque, na realidade, o que a gente entende é que, como essas palavras saíram da boca de Yeshua, e ele disse isso, que quando os judeus repetissem tais palavras, então ele estaria pronto para vir para buscá-los. O judeu, quando fala isso com o coração, nós chamamos isso de kavaná, com intenção. Você fala com aquela kavaná, aquela intenção, e ele ouve. E aí, tem aquele sentimento, né, de que é um filho chamando pelo pai. Pai, vem me buscar, pai. Tem misericórdia de mim e vem me buscar. Porque eu digo uma coisa para os irmãos, há um clamor no nosso coração, pedindo ao Senhor que venha nos buscar. Sabe? Independente de qualquer coisa, assim, há um clamor no nosso coração. E eu sei que existe gente sincera dentro de igreja, dentro de sinagoga, dentro de congregação messiânica, clamando e dizendo, Senhor, vem nos buscar. E os sinais, eles vão se multiplicando. E tem o último que eu preparei, que esse sinal agora nós vamos tocar na questão que o evangelista falou sobre o antimachia, né? Que é a reconstrução do terceiro templo. E aquela pergunta que a gente faz é, por que o terceiro templo tem que ser reconstruído? Né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, fala sobre o antimachia, né? E esse ser, essa pessoa que vai vir, ele tem uma postura muito interessante, porque Paulo, quando escreve, ele diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta, se opõe contra tudo que se chama Elohim, né, ou Deus, ou se adora, assim que se assentará como Elohim no templo de Elohim, andando como se fora Elohim. Então, o contexto destas palavras é que está a vinda do Senhor Yeshua. Então, no contexto, Shaul, né, que é o Paulo, está dizendo que isso vai ter que acontecer, vai ter que aparecer esse homem para poder... Esse homem mais conhecido popularmente como o anticristo, né? Exatamente, tá? Dentro da tradição rabínica, ele é conhecido como Armilos, tá? Então, esse camarada é conhecido como aquele que vai vir, ele vai se levantar como um governante, ele vai trazer paz para Israel. E tem uma coisa interessante, porque esse verso aqui, eu costumo conectá-lo também com o livro de Apocalipse, no capítulo 6, tá? Quando são abertos os selos, né? E o verso 2 diz assim, e olhei e eis que um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer.
Então, nós entendemos que esse verso fala do antimachia, tá? Porque ele vem parecendo ser o Messias, ele vem para vencer, ele vem para conquistar, porque ele vai conquistar o coração de muita gente, porém ele não é o Messias. Ele parece no exterior com o Messias, mas na essência ele é contra. Entende? Repete o versículo para o pessoal gravar bem, Rabino. O verso que Apocalipse 6:2. Tá? Que fala sobre isso. certo. Então, nesse momento aí da história, o templo precisa ser reerguido. E a pergunta é, como é que as coisas estão em Israel para que isso possa acontecer? A resposta é o seguinte, está tudo pronto. O templo já está pronto, desmontado em Jerusalém. Os sacerdotes estão treinados, os levitas estão treinados. Tem um local chamado The Temple Mount Institute, que é um instituto do monte do templo, onde você pode ir lá, você pode ver os móveis que vão fazer parte do templo. Tem uma menorá exposta em Jerusalém, que vai fazer parte do templo. Está tudo lá para todo mundo ver. Sabe? Nossa, está tudo pré-moldado lá? Tá. E pode ser montado em cerca de dias. Meu Deus. Tá tudo pronto. Inclusive, tá? A gente sabe que a Arca da Aliança foi encontrada e ela está lá. Verdade. Essa aí é um furo de reportagem espiritual. Mas essa eu não posso contar, não. Essa aqui Esse eu não posso contar, não. Porque... o hashtag é um negócio bem mais sério. É um local vigiado pela polícia, o exército de Israel está vigiando, e é um local, assim, público, todo mundo passa, mas ninguém sabe que é lá. Isso aí é um furo, isso aí é algo histórico, pastor Marcos Levi. Você vê? Eu só não posso dizer para os irmãos, porque realmente é algo assim que eu estive num evento, há uns anos atrás, com um arqueólogo, que estava junto com quem encontrou. E a pessoa contou para a gente como é que foi essa história. A arca, eles tentaram retirar a arca de lá, e as 4 pessoas que foram lá e botaram a mão, morreram os 4, foi comunicado às famílias, o caso foi abafado, ninguém sabe de nada, ninguém diz nada, porque não se pode falar sobre isso, porque isso é uma coisa muito séria. Esse é o objeto mais cobiçado da história da humanidade. Então, é uma coisa que não se pode falar, não se pode tocar nesse assunto. Mas o que eu queria dizer para os irmãos é que está tudo pronto. Vamos continuar o assunto, está tudo pronto para que o terceiro templo seja reconstruído e reinaugurado. E, seguindo a trajetória profética das Escrituras, o primeiro templo foi inaugurado por Salomão numa festa dos tabernáculos. O segundo templo ele foi reconstruído por Esdras e Neemias e foi reinaugurado numa festa de tabernáculos. O terceiro templo vai ser reerguido e reinaugurado certamente numa festa de tabernáculos. Então, isso nos dá uma outra pista. Em que época Yeshua poderá vir? Eu não digo que ele vai vir, porque ninguém sabe, eu também não sei, não posso dizer, mas tem pistas apontando para a festa dos tabernáculos, que é a festa ao final da colheita. Nada mais óbvio do que isso, entendeu? E tem gente que acha que, não, mas é muito óbvio para o Eterno fazer isso. Não, é porque é óbvio mesmo que ele vai fazer, porque as pessoas não acreditam nisso. A questão é, né? A questão é o que a gente vem ministrando aí nesses últimos tempos, né? Como o próprio Rabino disse, nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento. A questão não é você saber o dia exato. A questão é você estar preparado. Perfeito, exatamente isso. Perfeito. Você adentrou os 4 pontos, então, né? 5. Já foi os 5, certo? Não. Fala rapidamente os 5 para o pessoal. Não precisa entrar no tema, mas só os 5 pontos. E aí nós vamos abrir para ter uma pergunta aqui, já que foi feita. Eu quero te fazer. Tá. O primeiro é Israel volta a ser uma nação.
Tá? Segundo ponto, a reconquista de Jerusalém. O terceiro ponto, aqueles 2 dias, dos 2000 anos, né? Sim. O quarto ponto, Baruch Rabá, né? Os judeus dizendo Baruch Rabá Beshem Adonai. Trazendo E o Jesus. quinto ponto, a reconstrução do terceiro templo. Perfeito, perfeito. Gente, nós estamos aqui com o Rabino Mário Moreno, né, Demétrio aí, e com o evangelista Demétrio. Realmente é um tema profundo, realmente é algo que tenho certeza que muita gente vai olhar aí uma outra visão aí para os últimos dias, né? Nós estamos ministrando há tempos isso, que os princípios das dores começaram, nós vemos aí uma apostasia generalizada dentro das igrejas, dentro das congregações, né? As pessoas buscando algo terreno, quando Paulo fala para que nós buscássemos as coisas do alto, e eu creio que nunca as coisas do alto estiveram tão próximas como agora, né? Quer dizer, o tempo está chegando, o tempo está chegando. Eu queria, entrando um pouco, né, entrando nesse tema assim, tem uma pergunta aqui da Viviane. A Viviane, ela é lá do nosso ministério, né, do Ministério Atos, e ela quer te fazer uma pergunta. Na sua visão, Rabino, a questão escatológica, né? Qual visão que você crê? Né? Na pré-milenista, na amilenista ou na meso? Né? Qual é a visão escatológica que você crê? Na realidade, eu sou pré-tribulacionista, né? Encaixando numa dessas visões aí, porque eu entendo que, por exemplo, as palavras de Yeshua em Mateus 23, 24, 25, elas não são cronológicas. Mas quando você pega o Apocalipse e você vê João, quando ele começa a ter a visão dele, as coisas acontecem de forma cronológica. Então, o que as pessoas tentam fazer é encaixar o Apocalipse em Mateus, nas palavras de Yeshua, mas é o contrário que tem que acontecer. Eu tenho que pegar as palavras que Yeshua disse e encaixar naquilo que João viu, porque João vê cronologicamente e Yeshua não. Entendeu? Então, esse texto que eu li, de Apocalipse, capítulo 6, na minha interpretação, esse é o começo da grande tribulação. Só que no capítulo 5, Yeshua abre, ele pega um livro para poder abrir, entendeu? E lá em hebraico está escrito que esse livro ele é um catub, tá? Está escrito que ele é um livro escrito, por dentro e por fora. A palavra escrita é catub. E catub é uma palavra que se originou desse termo catub, é ketubá, que é contrato de casamento. Então, o que livro que Yeshua está abrindo antes de abrir os seus? Tem que ter algum sentido isso. Na minha opinião, esse é o livro da noiva, o livro do contrato do casamento. Uau! Porque depois disso começa a grande tribulação e a gente percebe que as pessoas vão começar a passar por muitos problemas, vão haver choques mundiais, e a partir daí vai ter muita morte, muito crente morrendo, muito incrédulo morrendo. E, quer dizer, só que Yeshua disse, isso inclusive através de parábolas, que ele viria para arrebatar o seu povo. O próprio Shaul, né, o nosso querido apóstolo Paulo, ele fala disso. E esse evento ele tem que acontecer. E essa palavra lá em hebraico, arrebatar, é retirar. É a mesma palavra usada para Elias quando ele foi retirado da terra para os céus. Ok? Então, os termos são iguais lá no hebraico. Por isso, a gente precisa entender como é que isso vai acontecer. E eu acredito que está tudo apontando para esse momento. Então, na minha opinião, esse último sinal, a reconstrução do terceiro templo, é para mim um momento determinante. Quando isso acontecer, prepara as malas, que nós vamos subir. Entendeu? Porque esse, para mim, é o sinal. Então, quando o pessoal fala assim,
Ah, está tudo pronto em Israel. Nós agora estamos esperando só a mesquita cair. E, inclusive, pastor Marcos e evangelista Demétrio, tem uma curiosidade que eu gostaria de colocar, que é uma curiosidade geológica. Tá? Jerusalém está localizada num local chamado Monte Sião. Ali em frente, onde tem a mesquita hoje, está o Monte das Oliveiras. E tem um vale passando, que chama-se Vale de Cédron. Segundo a geologia, no Vale de Cédron, passando por ali por baixo da terra, tem uma falha geológica. O que significa isso? Que pode haver um terremoto ali. Os judeus ortodoxos, os judeus mais religiosos, os rabinos, creem que vai haver um terremoto e vai cair só um prédio. Os irmãos desconfiam qual seria esse prédio? Né? Então, a mesquita vai cair, segundo aquilo que eles creem. E eles vão pegar, eu vou usar uma linguagem aqui, vão varrer, dá licença, e vão recolocar o templo ali. Entendeu? E existem outras evidências de que o templo vai ser construído ali, porque inclusive tem uma pedra ali embaixo, chamada Even Shtia, que é a pedra da fundação do mundo, e ela está ali naquele lugar. E como eu disse para os irmãos, são assuntos um pouco mais complexos, mas tem hoje comprovações arqueológicas, e o que eu estou falando aqui, a gente tem como provar. Tá? A gente tem como mostrar isso com fotos e outras evidências arqueológicas. E essa pedra, segundo os nossos rabinos e sábios dizem, é a pedra da fundação do mundo e ela representa o Messias. Só que essa pedra ela tem uma particularidade nela. Ela tem um furo nela. Então ela é chamada de pedra perfurada. Aí quando você viu o que aconteceu com Yeshua, que ele foi traspassado pelos nossos pecados. Aí você fala assim, como não ligar essa pedra a Yeshua? Porque o próprio livro de Atos diz que a pedra que os edificadores rejeitaram, o Eterno fez dela a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra que vai trazer a fundação para todo mundo. Então, hoje nós temos como mostrar tudo isso, como provar tudo isso, com dados, com fotos, inclusive, tem tudo isso para provar, tá bom? Eu espero ter respondido a pergunta da irmã Viviane aí. Amém. Rabino, entrando na questão da segunda vinda, né, essa segunda vinda, para alguns dispensacionalistas, serão dois eventos, né? Duas vindas, né? Um para o chamamento do seu povo, arrebatamento, e o próximo para a derrubada do poder aqui, né? Para a destruição, né? Já alguns, né, os reformados, os tradicionais, já acreditam que esta segunda vinda será um evento único só, acontecerá uma vez só, todas essas questões. Na sua visão. Boa pergunta. Na verdade, ele vai chegar só até as nuvens, ele não vai vir. No arrebatamento, ele chega até as nuvens e arrebata. Ele não vem até aqui. Depois disso, a própria Escritura fala, né, que ele vai vir no momento de guerra, de conflito final, no final da tribulação, porque ele vem para salvar Israel. Entende? Então, na realidade, ele precisa vir para Israel reconhecer. O profeta Zacarias diz assim que os judeus verão a quem eles traspassaram e chorarão como quem chora pelo seu unigênito. Então, esse momento vai ser aquele momento que Israel está em guerra, ameaçado pelos exércitos, e eles vão ver Yeshua, entendeu? Para poder salvá-los. Mas esse é um momento para Israel. Entendeu? Porque tem um outro momento agora, porque, quer ver, em Romanos 11 nós temos uma coisa interessante aqui, eu não quero entrar em outro tema, porque senão nós vamos desdobrar isso aqui. Nesse momento que ele volta para Israel, a noiva já subiu, né? Que é aquilo que você falou, sim, que ele abre o primeiro livro, sim, que é o casamento. Exatamente, pastor. Mas olha só que interessante. Aqui em Romanos 11, o verso 25 diz assim,
Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, tá? Então, esse é um primeiro momento. A plenitude dos gentios tem que acontecer. Quando é que acontece a plenitude dos gentios? Na minha visão, é no arrebatamento. O verso 26 diz assim: e assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Aí, para mim, já é esse segundo momento, quando chega no final da tribulação, ele vem para trazer essa libertação para toda a nação de Israel. Porque você vê que são dois momentos. Um fala dos gentios e outro de Israel. Então, são dois momentos aí separados no texto de Romanos. É isso que eu iria adentrar na próxima questão, dos grandiosos eventos, né, dessa segunda vinda. Que tem a ver, primeiro, o chamamento dos gentios, que é o anúncio do evangelho de Jesus Cristo, né, a pregação da palavra, né? E o segundo evento, a conversão do pleroma de Israel, né, a conversão dos israelitas, né? E o terceiro evento, a grande apostasia e a grande tribulação, né? Esses três grandes eventos. O senhor gostaria de falar sobre a grande apostasia e a tribulação, querido Rabino? Na realidade, Demetrio, tudo aquilo que você citou está em andamento. Tá? Todas essas coisas elas estão acontecendo diante dos nossos olhos, todos os dias isso acontece. Tá? Ou seja, a igreja está começando a se enxergar da forma correta, tem judeus recebendo Yeshua, de um outro lado, o mundo está indo para uma questão assim, como eu disse para vocês, que chega a ser nojenta de tão apóstata que é. Então, na minha opinião, nós chegamos num momento da história em que Yeshua precisa fazer alguma coisa para que a gente não vá passar por outras vicissitudes aí, entendeu? Porque eu acredito que vai ter gente que não vai resistir se passar muito desse tempo. E os outros dois grandes eventos, como já foi falado, a futura revelação do Anticristo, e o último, né, os sinais e os prodígios, né, que estão acontecendo já sobre guerras, terremotos, fomes, pandemias, né, quem diria, né, Verdade. Uma das evidências, para mim, a maior delas, é a maquinação da internet interligando o mundo, né? Interligando-nos a um sistema, assim, maquiavélico, perigoso, de uma forma, assim, tão sutil, adentrando a internet das coisas. Olha só, relógio de internet, celular, aqui, computador, né, televisões, carros, sei lá, tantas coisas. Nós estamos num sistema preparado para o anticristo, querido Rabino. Sim, com certeza. E esse sistema é todo o governo do antimachia, né? Que ele vai usar tudo isso para poder governar. Agora, ele vai ter sucesso nisso? A gente não sabe. Por quê? Porque nós temos que entender o seguinte: esses são os projetos do maligno. Mas acima dos projetos do maligno, temos o Eterno, o Santo, bendito seja Ele. Ele é que governa o universo. Então, o diabo pode dizer, pode fazer, ele pode planejar, mas a resposta certa ela vem da sala do trono. E na sala do trono, ao lado do Eterno, está Yeshua, que é o nosso advogado, não é dele, mas ele é nosso advogado. Então, eu acredito, evangelista Demétrio, que o inimigo está armando isso, mas eu ainda acredito que, assim como aconteceu lá em Goshen, quando as pragas caíram sobre o Egito, e o Eterno livrou Israel, as pragas vão estar acontecendo, mas o Eterno vai livrar o seu povo. Isso eu tenho certeza absoluta. Tá? Aleluia, pastor. Aleluia, Rabino. Aleluia. Gostei do Senhor, Rabino. Aleluia, glória a Deus. Pastor Marcos Leme. Rabino, o pastor Marcos Leme sai da conversa, ele fica lá no celular dele. Entra aqui, pastorzão. Eu estou olhando para o pessoal, na verdade, eu estou funcionando aqui meio que nos bastidores, olhando o que o pessoal tem falado. Tô brincando, né? Aí as perguntas, por exemplo, o pastor Marcelo,
ele escreveu lá no começo assim, ó, para o judeu ortodoxo, aí ele coloca Jesus, né? Yeshua não é o Messias. Isso é muito claro. Porém, como o Rabino Mário Moreno trouxe aqui, muitos desses, eles já entendem que porque eles conhecem, né, e tem todos os escritos rabínicos, além da própria Torá, além da própria Brit Hadashah, e vamos falar a verdade, Rabino, o judeu ortodoxo, ele lê a Brit Hadashah, né? Ele lê o Novo Testamento que a gente conhece. Porque, no mínimo, pelaquela curiosidade, vamos ver, tipo assim, vamos ver as besteiras que esse povo fala. E aí, a hora que ele lê, ele fala assim, puxa, tá aqui, né? As besteiras, lógico, na visão deles, né? Então, assim, e aí eles resistem, né? Porque aquela coisa, muita coisa não se pode falar. Se eu reconhecer isso agora, cai por terra tudo que eu crio. Eu acho que esse é o pensamento deles, né? É mais ou menos isso, só que eu só queria dizer uma coisa para os irmãos, que a Brit Hadashah é proibida de ser lida pelos ortodoxos, tá? Isso é um fato, tá? Eu estou trazendo uma informação de conhecimento que a gente tem. Eles não podem ler, eles são aconselhados a não lerem. Mas você acha que eles leem? Mas tem os que leem. Para eles estarem se convertendo. Tem sim os que leem. Isso tem sempre. Eu só queria aproveitar para responder a pergunta do pastor que fez ali, né? Eu li o Romanos 11, 25, diz assim: o endurecimento veio em parte a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Eles estão endurecidos. Não é que eles não querem crer, eles estão endurecidos para que outros possam crer. Para que a palavra chegasse para nós. Né? Exatamente, querido, perfeito. Então, se eu e você entendermos isso, nós vamos olhar para eles com outros olhos. Não é que eles não querem crer. É que o Eterno abriu um parêntese na história para nos colocar nessa bênção que nós estamos hoje, junto com o nosso povo, junto com Israel. E hoje nós estamos na bênção e eles lá, muitos deles estão impedidos de crer por nossa conta. Rabino, uma pergunta pessoal, né? Como não te conheço, a maioria das pessoas também que estão nos assistindo talvez não te conheça. O senhor é de família judaica? Isso aí. Judaica. Eu tenho uma ascendência judaica. Eu tenho toda uma ascendência judaica, de rabinos e grãos rabinos na história da minha família. Eu sou rabino messiânico, né? Estou agora fazendo pós-graduação, estou fazendo duas, né? Para deixar de ser guloso, né? Fazendo duas de uma vez. E eu já trabalho aqui no Brasil falando sobre Israel há 31 anos. Eu fui pioneiro em Belo Horizonte quando nós começamos a falar sobre o judaísmo messiânico aqui no Brasil. Então, nós temos uma história com o judaísmo messiânico nessa nação, e eu louvo ao Eterno porque ele nos permitiu sermos parte disso aí dentro da nossa nação. Isso. Então, continuando o tema. Pastor, pode continuar, pastor Mário. Rabino Mário. Não, eu só estou esperando vocês, porque aquilo que eu tinha para trazer para os irmãos era isso, entendeu? Eu já falei sobre os sinais, nós já fizemos uma contextualização do nosso tema em si. Agora é só saber se tem mais alguma pergunta, senão a gente pega e deixa para uma próxima oportunidade a gente se encontrar aí. Pergunta aí, Demetrio. Não, para mim, em relação à segunda vinda, né? Como será um evento único, né? Buscarão os filhos de Deus, os eleitos de Deus. O que acontecerá, na sua visão, com aqueles que ficarem? A relação que a Bíblia já nos ensina, né? Mas o que acontecerá? Aquilo que o senhor estudou, com aqueles que ficarem? Então, evangelista Demétrio, vai ser um período assim terrível. E isso também é opinião minha, tá? Hoje, muitos crentes são perseguidos por amor à palavra do Eterno em países que não aceitam tanto o cristianismo quanto o judaísmo, não aceitam. Então, eu acredito que essa perseguição vai ficar muito maior para aqueles que ficarem, entendeu? Então, eu acho que vão ser tempos muito difíceis. Uma coisa que eu peço ao Senhor é para ir na primeira viagem sem bilhete de volta. Eu quero ir
na primeira viagem, ficar tranquilinho lá, porque não vai ser fácil para quem ficar aqui, porque vai ter que suportar muita coisa. E eu não sei, querido, se o nosso povo, principalmente eu estou falando do brasileiro, tá? Se o brasileiro tem aquela garra para poder suportar determinadas coisas por amor ao Senhor. Porque eu tenho visto o seguinte, a nossa geração é uma geração diferente da geração que nós temos hoje. A geração de hoje é muito frágil, vamos dizer assim, tá? Para mim usar uma palavra mais light, muito frágil. E as pessoas, se um pastor numa igreja chegar e falar alto com alguém, a pessoa vai embora. Entendeu? Hoje, se você repreender alguém por conta do pecado, essa pessoa vai procurar uma outra igreja ao invés de se consertar. Então, há uma fragilidade muito grande, porque as pessoas não entenderam que isso que a gente tem hoje, nós conquistamos com lágrimas, nós conquistamos com luta, nós conquistamos com vitupério. Eu me lembro que, quando eu comecei a falar sobre Israel, eu sofri muita chacota em Belo Horizonte, sabe? Me chamaram de muita coisa, porque eu era o único, eu ia para a igreja de kippá, eu ia com talit katan, com as franjas, entendeu? Eu andava nas ruas assim, ainda ando hoje. Então, isso foi motivo de chacota. E eu suportei tudo isso, porque eu falei assim, eu sei no que eu creio. Eu fui professor de seminário em Belo Horizonte durante 13 anos, e teve alguns alunos, um deles em particular, disse assim, olha, a unção que está sobre a sua vida é linda, mas agora você ficou doido. Como assim o nome do Messias é Yeshua? Como assim? Você está doido, cara, você enlouqueceu. Então, assim, tudo isso eu passei, eu vivenciei tudo isso. Eu tive uma história em Belo Horizonte, sabe? E a gente continua firme até hoje. E quando eu vou, por exemplo, a São Paulo, e às vezes eu vou de ônibus, pego o metrô em São Paulo, as pessoas me falam assim, você não tem medo de andar de kippá, né? Com kippá na cabeça, com o talit aparecendo? Eu digo, não. Mas se alguém te atacar, eu digo assim, foi porque o Senhor deixou, porque se ele não puder me guardar, ninguém pode me guardar. Entendeu? Então, eu não sei se a geração se a gente sobe no arrebatamento, eu espero que nós subamos. Se o pessoal que ficar vai resistir a tudo isso, entendeu? Porque se hoje você fala um pouquinho mais grosso, o pessoal já vai embora. A geração mimimi. É complicado, sabe, Demetrio? Então, a minha preocupação é essa, que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, porque, infelizmente, é um povo muito frágil, sabe? A gente lidar com questões que são um pouquinho mais doloridas, sabe? E na nossa congregação, por exemplo, você pode perguntar para os irmãos lá, tem dia que eu bato colocado, e eu chamo a responsabilidade deles. Por quê? Porque eu quero o bem deles. Mas eu assumo para mim a responsabilidade de estar na frente com eles. Então, eu sou servo junto com eles. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que ser assim, irmão. Entendeu? E eu não acho que eu fui chamado para sentar num trono. Fui chamado para ser servo. Quem está no trono é outra pessoa e eu sirvo a ele. Entendeu? Então, é essa a questão. A disciplina faz parte da igreja. Deveria. Querido Rabino, também outro ponto polêmico, em relação à marca da besta, né? Ela será antes da vinda de Cristo ou pós? Na minha opinião, vai ser depois, porque se você pegar o livro de Apocalipse, como eu te falei, ele é cronológico, tá? Porque João está vendo as coisas acontecerem uma atrás da outra. Então, eu acredito que depois de tirar o povo, aí vamos falar, bom, agora vamos marcar o gado, né? Usando uma expressão meio chula, né? Vamos marcar o gado agora, porque agora nós temos que controlar tudo. Já foi embora, o que tinha que ir embora já foi, vamos pegar e vamos marcar todo mundo agora. E não está difícil, porque as pessoas estão aceitando isso com muita naturalidade, sabe? Então, a gente viu essa pandemia mesmo, o governador de São Paulo fazendo tudo o que ele fez e impondo as coisas, como se a gente fosse um Zé qualquer que ele pudesse impor e fazer com que a gente obedecesse, mas tem aqueles que estão resistindo também a isso, e eu acredito que nós precisamos ter uma postura diferenciada no que diz respeito a isso, irmãos.
Esse aí é um fanfarrão, né? É. Ô, querido amigo, também, Rabino, e sobre os 144 mil que foram comprados na Terra? Meu pai, agora virou também escatologia? Tô brincando. Viu? Acho Então, que brincadeira. Eu tô deixando o Demétrio se lambuzar, porque eu já tive muita conversa com o Rabino. Então, assim, deixa aí, vai, Não, vai não, não, fundo. não. eu acho que a gente podia fazer também Não é um uma. evento, é um evento pós a vida, ele deixou claro, né? Tá aí na sua visão. Sim, Mas sim. foi uma pergunta. Eu acho que É pós-arrebatamento, dentro da grande tribulação vai acontecer isso. Mas a sugestão que eu vou te dar aqui também é para a gente, uma hora dessa, encontrar, tomar um café, um pão de queijo, uma coisa dessa, a gente fala sobre bastante coisa Amém. também. Mas eu quero fazer na live aqui, porque o pessoal, nós temos aqui, Rabino, mais de 300, 400 visualizações. Muitas pessoas ainda assistem. Então, se Deus Amém. quiser, no ano que vem, o senhor volta aqui na live e fala Baruch sobre... Hashem. Então, deixa eu tentar te responder rapidinho. Posso? Vamos lá. Rapidinho. Na realidade, o 144, esse número 144, ele é um número muito significativo dentro da tradição rabínica. E, para você ter uma ideia, esses meninos, né, que vão ser escolhidos por Yeshua para andar com ele, eles são meninos que fizeram o bar mitzvah, são meninos virgens, entendeu? E um rabino, ele sempre tem discípulos que são aqueles que andam com ele. Esses meninos vão andar com Yeshua, vão ter o privilégio de andar com Yeshua, entendeu? Então, é um outro nível de relacionamento, de discipulado para meninos judeus, para que o próprio Mashiach possa ensinar a Torá para eles, porque, inclusive, a tradição rabínica informa a gente que o Mashiach vai ser o nosso professor, vai ensinar para a gente uma nova Torá no futuro. Então, ele vai começar ensinando esses meninos. Amém. Considerações finais, nós estamos aqui com o nosso querido Rabino Mário Moreno, do Ministério Shema Israel, da região metropolitana de Sorocaba, na cidade de Votorantim. Nós tivemos aqui a presença do nosso querido pastor Marcos Leme, da igreja Atos Sacerdócio para as Nações, que fica na Rua Lins, número... Como que é o número mesmo? 392. 392, na Jardim Leocádia. Isso. Mais conhecida ali como Iguatemi, sei lá, na região ali, nobre de Sorocaba. Na verdade, as igrejas ficam nas regiões nobres aqui, né? No Votorantim de Sorocaba. Meu querido amigo e minha querida amiga, eu já aqui colocando as minhas considerações finais, queremos colocar aqui essas palavras ao seu coração de forma evangelizadora, instigando a você a buscar as escrituras sagradas, as verdades sobre aquilo que nós colocamos aqui, sobre as evidências da vinda de Cristo Jesus. Nós temos lá os evangelhos, principalmente o livro de Lucas, né? O evangelista Lucas, capítulo 21, vai colocar ali pontos onde nós aqui explanamos, e que você possa ter não somente essa esperança, mas também essa prudência e vigilância. Como está a sua vida? Como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua vida diante dos seus familiares? Se você tem essa convicção de que se Jesus aparecer com a trombeta, você subirá com ele ou ficará aqui? Então, fica essa pergunta ao seu coração, e que essa palavra possa, de fato, ser edificante para a sua vida, e compartilhe. Então, fica aqui minhas considerações finais. Querido amigo pastor Marcos Leme, Rabino Mário Moreno, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer as minhas considerações, depois o Rabino fecha, né, nosso convidado especial. Eu queria agradecer, né, o convite, agradecer você ter aceito o nosso convite para estar junto. Creio que foi realmente muito bom. Porém, 1h23 é muito pouco. Eu acho que esse aí é assunto aí para... Tem que voltar. Tem escatologia, tem
dons do Espírito, milagres, tem muita coisa para se falar, né? Então, assim, foi muito bom. Quero agradecer aí mais uma vez. Um beijo aí para você, Rabino, para Dolores, para o Israel. Que o Eterno abençoe grandemente a vida de vocês aí, cada dia. Que vocês sejam aí prósperos, bem-sucedidos e fecundos, né? Demetrios, isso aí eu aprendi com ele, tá? Isso é quando você diz shalom para uma pessoa, não é, as pessoas acham que shalom significa paz, né? Aí daqui a pouco, quando ele fizer as considerações dele, dá uma pincelada nisso aí, o que significa shalom, para as pessoas falarem mais disso, Rabino. Eu gostei, né? Eu gostei do fecundo aí, isso aí. Ele vai explicar. Mas aí eu quero agradecer você também aí que esteve com a gente. Não tivemos muitas perguntas hoje, o pessoal ficou meio assim, mas já guarda aí as suas perguntas para uma próxima vez. Nós estaremos aí tendo um período, né, de férias aí que a gente vai ter, um descanso, mas em 2021 estaremos voltando aí e com certeza o Rabino Mário Moreno vai estar com a gente. Né? Então eu queria te agradecer mais uma vez. E você, meu amigo, minha amiga aí, um grande beijo no coração. Na semana que vem será a última, né? Semana que vem nós teremos a última live. Semana que vem abrimos. Essa seria a última, né? Mas aí o pastor Gustavo nos solicitou aí para trazer o último convidado. Então essa é a penúltima. E é isso. Queria agradecer mais uma vez e passo a palavra para o Rabino aí encerrar. Explica aí a Shalom, Rabino. Ok, pastor Marcos, muito obrigado. Evangelista Demétrio, quero agradecer o privilégio de poder estar aqui com vocês conversando, né? E trazendo um pouco mais de luz aí sobre essas questões da Bíblia. E só falar, então, antes de explicar isso, que nós temos um site, né? Que nós ensinamos sobre Israel, é shemaisrael.com, sem BR, tá? shemaisrael.com. Temos o nosso YouTube, né, um canal que se chama Ministério Profético Shema Israel, e nós temos mais de 200 vídeos lá. Você pode acessar também, que tem muito material interessante lá. E, só explicando, então, para o evangelista Demétrio, né, e para os nossos ouvintes aí, quando você diz assim que alguém foi abençoado, né? Essa palavra bênção em hebraico é barak, e ela significa dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. A prosperidade, ela não é dinheiro, ela é unção. Bem-sucedido é o sucesso, aí você tem o dinheiro. E a fecundidade é a capacitação que você tem de se multiplicar, física e espiritualmente. Então, quando você abençoa alguém, você abençoa a pessoa nas 3 dimensões, na dimensão espiritual, na dimensão material e na dimensão física. Então, quando você abrir sua boca, abençoe alguém, porque você está liberando poder para que essa pessoa seja próspera, bem-sucedida e fecunda. E quando você encontra com alguém, a saudação que nós damos é shalom. Por quê? Shalom significa paz, prosperidade, bem, interesse, segurança e saúde. São 6 coisas. Então, toda vez que você ministra shalom para alguém, essas 6 bênçãos vão para a vida da pessoa. E quando a pessoa responde shalom para você, a bênção volta. Então, na realidade, você nunca perde. Você só ganha. Lembrando uma questão final, que shalom é também um dos nomes do Eterno, que está lá no livro de Juízes, tá? Então, quando você ministra isso, você ministra essas 6 bênçãos em nome do Eterno. Então, isso tudo vem e incorpora a sua vida. Por isso que é interessante a gente conhecer a língua hebraica, porque ela traz muita riqueza para a gente. Então, eu quero me despedir dos irmãos, agradecendo mais uma vez a você que estava nos assistindo, e espero que essa semana o Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, possa abençoar a tua vida, tocar na sua vida, e que nós possamos nos preparar para o dia da vinda do Messias, em nome de Yeshua. Um beijo a todos no coração. Shalom, shalom, Shavuot Tov. Amém. Rabino, para a gente encerrar, ministra a bênção aí para o pessoal que está nos ouvindo. Pode ministrar. Ok, vamos lá então. Pai, nós queremos abençoar os teus filhos que aqui estão com as palavras que estão escritas na Torá, dizendo: Yevaredecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichunecha, Isa Adonai panavelecha veyasem lecha shalom,
Yeshua Mashiach, amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Yeshua HaMashiach. Também com as palavras que estão escritas na Brit Hadashah, dizendo Hesed Hadon, Yeshua HaMashiach, Be'ahabat, Elohim, Be'limiat, Be'ruach HaKodesh in Kulchem. Que a graça do Senhor Yeshua Messias, o amor do eterno nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Shalom, boa semana a todos em nome de Yeshua. Shalom. Glória a Deus. Shalom.